O canal Histórias Curtas trouxe nesta semana uma história curiosa de dois amigos que foram mortos na Estrada Velha, logo depois da conhecida Zona Velha, antiga BR-2. Eles eram Ernesto Canozzi e Olinto Pinto Centeno. Eram comerciantes na cidade de Lages. Foram assassinados pelos italianos sicilianos Tomás Brocato e Domingos Brocato no dia 1º de maio de 1902. Ernesto teve os olhos perfurados e Olinto o esmagamento do crânio. De acordo com as investigações da época, os corpos dos comerciantes foram encontrados nas proximidades da BR-2. Apesar de haver uma sentença condenatória, passados mais de 100 anos, o crime ainda não se deu por solucionado, devido à complexidade e às circunstâncias em que ele aconteceu. Uma das hipóteses do crime seria passional. Ernesto Canozzi teria uma carta de recomendação de Vidal Ramos para casar-se com Emília Ramos, jovem pertencente a uma das famílias mais ricas da cidade. Um dos assassinos seria apaixonado pela jovem Emília, inconformado, decidiu cometer o crime. Outra hipótese seria uma dívida não paga em favor de Tomás e Domingos Brocato. Todavia, foi o imaginário religioso que tornou este fato como um dos crimes mais memoráveis da cidade de Lages. Os corpos de Ernesto Canozzi e Olinto Pinto foram enterrados no Cemitério Municipal Cruz das Almas. Os túmulos no cemitério municipal e o local do assassinato na BR-2 tornaram-se locais de procissão e culto. Todos os anos, pessoas das mais variadas idades encontram-se acendendo velas e agradecendo por uma graça alcançada. Eles estão entre os santos milagreiros da cidade. Há um relato da época, dizia que no dia do velório, o sangue das vítimas começou a pingar em um dos caixões. Uma senhora que estava presente disse que aquele era um sinal de que o autor do crime estaria presente no velório. Talvez a compaixão social se deve à forma violenta como eles foram mortos. Isto despertou na população um sentimento de piedade, e por terem perdido a vida sem motivo aparente, foram considerados uma espécie de mártires das pessoas de bem. Local de devoção. Para exercitar a fé, as pessoas têm recorrido também a eles para pedir por milagres. O fato é que no local em que foram mortos, existe um santuário muito conhecido na região e visitado por pessoas que já se tornaram fiéis. Visão histórica. O crime dos irmãos Canozzi mostra um substrato da vida pública e privada dos lagianos daquela época. Revela uma cidade em transição cultural entre os discursos de modernização e o conservadorismo elitista. Ser estrangeiro em uma cidade que foi profundamente marcada pelo mandonismo local, em certa medida, era algo que os diferenciava dos demais cidadãos. Contudo, Ernesto Canozzi e Olinto Pinto Centeno queriam fazer parte daquela sociedade e mantiveram por algum tempo laços sociais e comerciais com ela. Como diz Sara Nunes no livro Caso Canozzi, um crime e vários sentidos, os imigrantes que chegavam a Lages não estavam em procura de terras ou fartura. Então, pois, estavam à procura do quê? Passados mais de 100 anos, os eventos que motivaram aquele crime são objetos de discussão até hoje. O motivo teria sido passional ou por uma dívida? Apesar de haver uma sentença penal condenatória, pairam dúvidas sobre os reais motivos de Tomás e Domingos Brocato. A história e os interessados pelo caso Canozzi têm mais a dizer sobre isso. Graças à religiosidade, eles se mantêm vivos na memória popular.